Ídolos na Europa, desconhecidos no Brasil, lá do canal Eurofute. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. Quando você pensa em ídolo do Real Madrid, campeão da Champions, você pensa em quem? Roberto Carlos, Marcelo, Casemiro, Cristiano Ronaldo. Tem um cara que ninguém conhece no Brasil e que muito antes desses aí conseguiu colocar o seu nome no futebol espanhol e botar o nome do Brasil na maior competição europeia. Eu vou contar nesse vídeo pra você a história desse cidadão e de outros que são muito valorizados, ídolos na Europa, mas que no Brasil pouco se fala e quase ninguém conhece. E aí no final do vídeo você me diz quantos deles você já conhecia e sabia quem era, beleza? Voltando pro tema do Real Madrid, então o cara que eu tava... Se eu vou conhecer alguns ou não. Eu acho que eu acho que eu vou conhecer, mano. Falando ali se chama Canário, ou na verdade esse Canarinho. é o apelido. O nome dele era Darcy Silveira dos Santos e nasceu no Rio de Janeiro lá em 1934, jogando como ponta pelo Olaria e pelo América no Rio de Janeiro. Caraca, jogou no Talvez América. alguns já estejam assim, putz, lá vai o Eurofute falar de futebol de 100 anos atrás de novo, mas essa história é muito interessante. Olha só, hoje é um caminho de carreira que a gente sabe que nunca aconteceria, ou muito dificilmente. O cara sair do América do Rio e ir direto pro Real Madrid. Caraca, foi exatamente o que aconteceu naquela época, beleza? O Real Madrid que loucura, mano. Ele jogou no América e já foi direto pro Real Madrid, né, mano? Ou seja, um dos maiores clubes do mundo, né? Caraca, ele nem chegou, tipo assim, jogar num clube maior, assim, lá do Brasil. Tipo assim, no Flamengo da vida, no São Paulo, no Corinthians e tal. Ou seja, no time mais forte. E já foi direto pro Real Madrid, mano. Assim, passa por algum desses clubes, assim, que eu citei antes, né? Caraca. Era tetracampeão europeu naquele momento e o Canário se transferiu pra lá aos 23 anos em 1959, buscando daí voos maiores, né? Com um detalhe, chegando lá pra substituir o lendário Raymond Kopa, hoje muito conhecido por dar nome ao troféu Copa da France Football, que premia o melhor jovem da temporada. Então o brasileiro Canário, jogando ao lado de lendas como Di Stéfano e Puskás, foi titular da final da Copa Europeia, o nome da Champions naquela época, né? Em 1960, quando o Real Madrid enfrentou o Frankfurt e o jogo foi um lendário e histórico 7-3 para os merengues. O que até hoje é o maior placar de uma final de Champions na história, né? Com um detalhe, temos imagens dessa final, óbvio, e você pode ver que saíram dos pés do Canário, camisa 7, os primeiros 2 gols do Real Madrid. No primeiro ele dá uma assistência perfeita pro Di Stéfano e no segundo ele dá um chute que o goleiro dá rebote. E aí a bola cai com o Di Stéfano também, que vira o jogo. Então olha a importância pro homem, né? Com esse 7-3 aí o Canário se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o que hoje é a Liga dos Campeões e pelo time... Caraca, mano, primeiro brasileiro a conseguir a Champions League, mano. Caraca, que maneiro, mano. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, mano. Que doideira, sabe? Madrilenho ainda conseguiu conquistar 2 vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e um Intercontinental. E é curioso como a gente tá falando de um cara Então a que passagem dele pelo Real Madrid foi uma passagem muito vitoriosa, mano. Porque além da Champions ele ganhou outros títulos muito importantes, né? Então, como o Continental, né? Caraca. História do Real Madrid desde lá de trás e virtualmente ninguém no Brasil conhecia. Pra ser sincero com vocês, nem eu conhecia antes de pesquisar pra esse vídeo. E pra você ver como ele é pouco conhecido, se você botar Canário no Google, vem o quê? O canarinho, passarinho, o animal, né? A ave. E se você botar Canário seleção, vai no Google Imagens, a primeira coisa que aparece não é o Canário jogador, é o Canarinho Pistola, o mascote da seleção. Tem que colocar assim, Canário jogador, pra você conseguir cair no Darcy, né? Mas a história dele tá só na metade e fica ainda mais interessante daqui pra frente, porque foi por outro Real que o Canário verdadeiramente virou uma lenda e basicamente ajudou a mudar a história do clube. Depois de 3 anos em Madrid e numa passagem rápida pelo Sevilha... Caraca, ele foi só 3 anos no Real Madrid, mano. Ficou muito pouco, mano. Caraca, muito rápido. O Canário se transferiu para o Real Saragossa, onde ficou por 5 anos e fez parte de um ataque lendário que ficou conhecido como Los Magníficos. Agora o Real Saragossa é de que país, mano? Não sei. Se vocês sabem, galera, comenta aqui embaixo, viu? Tô lembrado de qual país esse time não. Porque, tipo assim, é o time que eu conheço de nome, né? Mas eu não sei de qual país esse time né, então. E não era à toa, porque nesses anos 60 ali, o Real Saragossa viveu a sua época de ouro, sendo um dos melhores times da Espanha naquele período e disputando, pra vocês terem uma ideia, 4 finais. Ah, então o Real Saragossa é da Espanha, mano. Caraca, mano. Caraca, você não sabia, hein? Finais de Copa do Rei consecutivas, em que eles perderam 2, mas ganharam 2, e foram os primeiros títulos da história do clube, e o Canário tava lá sendo fundamental. Em 64, inclusive, ele viu vários companheiros dele ali de Real Saragossa serem campeões europeus com a Espanha, só que ele não teve a mesma sorte pela seleção brasileira, né? Olha, cara, isso aqui é insano, tá? Pra gente ver como o futebol muda. Ele fez apenas 7 jogos pela seleção brasileira lá atrás, em 1956, quando ainda era jogador do América.
perdendo espaço justamente para outro jogador com o nome de Pássaro, né? O Garrincha. A lenda, que tava, né? obviamente, muito bem no Botafogo. A lenda. Aí você pensa, pô, um brasileiro brilhando no Real Madrid, no Real Saragoça, né? Esse cara não tinha espaço na seleção. Acontece que naquela época, jogar fora do Brasil era um ponto negativo. Provavelmente pela distância do país, pelo fato de que era muito difícil acompanhar o que acontecia no Campeonato Espanhol, não era como hoje, né? Então quando o cara ia jogar lá, basicamente ele não era mais visto por ninguém. O público não ia acompanhar o futebol dele, ele não ia sair nos jornais brasileiros, o que é diametralmente oposto do que acontece hoje. Verdade, hoje em dia a maioria dos jogadores que a gente tem na seleção vem tudo da Europa, né? Tudo vem de outras ligas a não ser o Brasil, mano. E cara, que naquela época dos anos 50 e tal, era mais importante tu jogar no Brasil para as pessoas te verem do que tu jogar em outro país, ou seja, fora do Brasil, mano. Que doideira, mano. Interessante. Isso aí eu não sabia, mano. Não tinha ideia disso não, na moral. Tem um caso em que muitas vezes um jogador tá bem num clube brasileiro e não vai pra seleção. Mas assim que ele é contratado pelo Manchester City, por um Real Madrid, ele é convocado, ganha os olhares do público e é convocado. Imagina só um brasileiro titular do Real Madrid não ser convocado pra amarelinha. Verdade. A sede da CBF ia ser invadida, né, cara? Depois de uma carreira vitoriosa, o Canário resolveu permanecer em Saragoça, onde ele vive até hoje, né? Fixando lá o seu ninho. E hoje, aos 90 anos, é constantemente lembrado pelos seus feitos na Espanha, tanto no Saragoça quanto no Real Madrid, enquanto, infelizmente, no Brasil quase ninguém ouve falar. Caraca, mano, e ele ainda tá vivo, né, mano? 90 anos, o cara ainda tá vivo. Esse aí tem uma saúde de ferro, caraca. E aí assim, né, no começo do vídeo eu perguntei pra vocês quantos desses caras aqui vocês conheciam. O Canário, tenho certeza que 99% ninguém sabia quem era, Conhecia, né? não. Então eu vou dar uma colher de chá pra vocês, mas os próximos 3 já dá. Então se você já conhecia os próximos que eu vou falar, depois no final do vídeo você coloca assim, bingo nos comentários, fechou? O próximo tem uma das histórias mais legais daqui, que é um cara que é absolutamente desconhecido no Brasil, né? Se ele andar na rua ali, lá na Paulista, não tem ninguém pra pedir pra tirar uma foto com o cidadão, mas na Europa ele é ídolo absoluto de um clube que inclusive aposentou a camisa 9 em sua homenagem. Eu quero ver se você conhecia. E é moral, porque a coisa mais difícil de ver algum clube aposentar a camisa de um jogador, né? Então, pra quem não, se eu não tenho enganado, o único que eu me lembro que aposentou a camisa foi o Napoli, que aposentou a camisa 10 do Maradona, mano. E tipo, esse time aposentou a 9, mano. Ou seja, também que é um número lendário, que muitos jogadores gostam de usar. E esse time aposentou também, né, mano? Então, caraca, mano, que loucura. Porque no futebol é muito difícil a gente ver clube aposentando camisa. É mais fácil no basquete e tal, né? Que tem muito clube no basquete que acaba aposentando a camisa dos jogadores dele, né? Mas agora no futebol é muito difícil, mano. O cara tem que realmente ter sido uma lenda daquele time pra poder aposentar a camisa dele. E já o cidadão chamado Marcos Tavares. Apesar dele ser mais desconhecido, ele jogou com um cara muito conhecido, que foi o Ronaldinho Gaúcho, tá? O Marcos teve uma infância com muitas dificuldades em Porto Alegre, chegando a dormir no chão na comunidade onde morava, mas felizmente seu pai trabalhava no Inter, e ali ele iniciou sua trajetória no futebol. Só que ele novinho chamou a atenção do Grêmio, que fez uma proposta irrecusável, o que colocaria inclusive em xeque o emprego que o pai dele tinha no Inter, mas eles resolveram correr esse risco. E lá no tricolor gaúcho, o Marcos Tavares foi então lançado pro profissional simplesmente pelo Tite, chegando a jogar e fazer amizade com o Ronaldinho Gaúcho e também ganhando oportunidades nas seleções brasileiras de base, sendo por exemplo campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2001 ao lado, por exemplo, de Diego Ribas. E aí tu pensa, Ronaldinho, Diego, Tite, a gente conhece todos esses caras, por que nunca ouvimos falar do Marcos, né? Apesar de ser talentoso, ele mesmo disse que essa mudança de sair da favela e ir jogar com o Ronaldinho acabou subindo um pouco pra cabeça dele, que naquele início de carreira então ficou um pouco encantado com a fama e tal, e começou assim a ir pra noitada, pra festas, como a gente sabe que acontece com muitos jogadores, sejamos sinceros, com muitos jovens em geral. Só que quando tu é um jogador profissional, meio que tu tem que obrigatoriamente deixar isso de lado, né? E focar na tua carreira se tu quiser realmente vingar. E foi por causa disso, nas palavras dele mesmo, tá? Que ele acabou não vingando no Grêmio. E depois começou uma carreira quase que nômade.
jogando no Atlético Paranaense, no Kedah da Malásia e no Apoel do Chipre. Pra muitos, cara, um jogador assim promissor que acaba indo pra esse lado B do futebol, digamos assim, é quase fim de carreira. Principalmente quando ele começa a pular de clube pequeno em país pequeno toda hora. Mas tudo isso muda pro Marcos Tavares quando ele chega no Maribor da Eslovênia. O Marcos foi o primeiro brasileiro a usar a camisa. Esse time eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mano. Maribor. Caraca, esse aí nunca tinha ouvido. Roxa do clube, e no começo ele teve até problemas de adaptação ali por questão do idioma, né? Só que ele deu sorte de ser ajudado pelo Zlatko Zahovic, diretor da equipe e que tinha jogado por muitos anos em Portugal, inclusive defendendo o Porto e o Benfica, e que falava português. Portanto, ajudou muito o Marcos, né? E o Zahovic passou a confiar tanto nele que o Marcos, na sua primeira temporada do Maribor, já recebeu a capitania. E a partir dali, a história dele foi de sucesso absoluto por lá. Ele ajudou o time a sair de uma seca de alguns anos e levou o Maribor a uma era de ouro na década de 2010, consolidando o clube como maior campeão da Liga Eslovena, enquanto o Tavares se tornou um dos maiores jogadores da história da liga, com 9 títulos do campeonato. Caraca, mano, 9 títulos, mano. Nossa, que passagem boa dele, hein, por esse time, na moral. Como um verdadeiro líder dentro e fora de campo, ficando simplesmente 16 temporadas no Maribor, onde ele se tornou o jogador com mais gols e mais jogos jogados com a camisa do clube na história, sendo 211 gols e 593 partidas, segundo o próprio clube, tá? Teve O cara ficou 16 anos, mano, no clube, mano. Caraca, doido. Ele é mais demais mesmo esse clube, tá doido. 16 anos e fez mais de 593 partidas. Caraca. Mais de 200 e poucos gols, né, então, que a gente vê, não. Até passagem boa, tá louco. Seu nome imortalizado em um dos setores do estádio, ganhou música da torcida e teve até a camisa 9 aposentada. O Tavares pode não ter sido campeão da Champions como um Vini Júnior pelo Real Madrid ou como o próprio Canário, né? Mas pro Maribor, obviamente, isso era um feito inatingível. Pra eles, só tu classificar pra competições europeias já era um feito histórico, e eles conseguiram isso várias vezes. E pra fechar essa história com chave de ouro, e pro Marcos Tavares ter basicamente o que é a carreira perfeita pra um jogador que não chegou na maior elite do futebol, né? Ele simplesmente teve um filho, que também se chama Marcos Tavares, e que nasceu na Eslovênia. E aí o Marquinhos Tavarinhos simplesmente estreou no Maribor, atuando ao lado do seu pai. Olha que da hora, mano. Enquanto as raízes dele na Eslovênia ficam cada vez mais fortes, no Brasil, de fato, pouca gente conhece. Talvez só aqueles de vocês... Eu mesmo não conhecia esse cara, não, mano. Sinceramente, não conhecia, mano. Eu sei que tem alguns, tá? Que são fissurados aí no futebol alternativo, lado B, coisa assim. Aí vocês já sabem quem é. Ó, eu não conhecia o cara. Eu não conhecia o time a qual ele jogou, mano. Caraca, mano, não conhecia nem um dos dois, mano, cara, mano. Lista dos desconhecidos, tá? Eu acho que esse aqui é o nome dos 4 dessa lista que a galera mais conhece no Brasil, mas certamente muita gente nem sabe quem é, ou muita gente pelo menos não valoriza. Mas na Alemanha, ele é uma das lendas do Bayern de Munique, muitas vezes colocado ali em patamares similares ao de Rummenigge, Lewandowski, Gerd Müller, só lenda, como um dos grandes artilheiros da história do Bayern, beleza? Eu tô falando, claro, de quem? De Giovanni Elber. Pois é, meus amigos, o Elber, ele nasceu no Paraná e jogou pouquíssimo. Giovanni Elber. Caramba, será que eu conheci esse cara? Acho que não, mano. Acho que não. Pelo Londrina, porque logo foi contratado pelo Milan lá nos anos 90. O problema é que ele não tinha muito espaço naquele estrelado Milan dos holandeses, que já contava com Rijkaard, né? Gullit e Van Basten, ocupando as 3 vagas de estrangeiro na equipe, né? Naquela época só podiam 3. Então ele acabou jogando apenas um jogo ali pelo Milan e foi emprestado pro Grasshopper da Suíça, onde ele ficou por 3 anos e até hoje é um dos 20 maiores artilheiros do clube na história. E certamente uma das bizarrices da era pré-Lei Bosman, né? Tu contrata um jovem talento e empresta ele por 3 anos pra outra equipe. Aí o Elber é contratado pelo Stuttgart da Alemanha, onde ele continua metendo gol a rodo, inclusive vencendo ali a Copa da Alemanha de 1997. Massa. E chamou a atenção, então, igual todo jogador que se destaca na Alemanha, né? Do Bayern de Munique. E a passagem dele pela Baviera foi simplesmente lendária, tá? O Elber ficou marcado por gols bonitos, como aquele que foi eleito gol do ano de 99 na Alemanha, que praticamente um gol olímpico ali, né? Cara, também por comemorações marcantes, como daquela vez que ele se enrolou no escudo do Bayern
Bayern de Munique como se ele fosse uma panqueca humana. Que Sabe da aquele hora. tradicional banho de cerveja que os jogadores do Bayern de Munique fazem quando eles conquistam algum título? Então, o Elber se gaba de ter sido ele que inventou isso daí, tá? Ele realmente era um cara que trazia muita alegria e uma pitada de loucura ali pro clube. E além dos momentos icônicos e dos gols, né, o Giovanni Elber foi muito bem sucedido por lá em termos de títulos. 4 vezes vencedor do campeonato alemão, 3 Copas da Alemanha no currículo, 4 Supercopas, uma Champions League, inclusive marcando gols decisivos nas quartas e nas semis contra Manchester United de Ferguson e contra o Real Madrid. Que da hora, mano. Intercontinental. O Elber disputou 266 partidas e meteu 139 gols vestindo a camisa dos bávaros. E mesmo com tudo isso, na seleção ele nunca teve muita sorte, né? Chegou sim a ser convocado... Caraca, mano, ele não vingou na seleção, né, mano? Caraca, o cara teve uma passagem muito, muito boa pelo futebol lá na Alemanha, mano. Tá doido e ganhou tudo que podia ganhar lá pelo Bayern, mano. Tá louco. Três Bundesliga, uma Champions League. Caraca, o cara ganhou muita coisa lá pelo Bayern. Mas na seleção ele acabou não vingando, mano. Que loucura. Algumas vezes, meteu até um hat-trick com a amarelinha em um jogo, mas não conseguiu competir ali com o Ronaldo, o Bebeto e companhia por uma vaga em Copa do Mundo. Aí depois porque, tipo assim, ele era centroavante, né, mano? Nessa época a concorrência era muito grande, mano. Ronaldo. É doido, aí tinha o Bebeto, caraca, mano, é só cara bom. Provavelmente o Romário também dessa época, até doido, era só lendas, né, ali concorrendo com ele nessa posição aí, né, então. Sai do Bayern, ele ainda vai pro Lyon e olha que maluquice que é a vida pra alguns jogadores, né? Ele enfrenta justamente o seu queridíssimo Bayern de Munique na Champions da temporada 2003-2004, com o Elber sendo responsável pelo gol da vitória do Lyon. E mesmo assim, ele é tão lenda no Bayern que foi aplaudido pelo estádio inteiro. Os torcedores do Bayern tá aplaudindo o jogador que fez eles perderem o jogo. O Elber depois terminou a carreira no Cruzeiro, mas ficou lá menos de um ano sem nunca conseguir ser ídolo no Brasil. Já no Bayern, ele foi olheiro, embaixador e atualmente faz parte do hall de lendas do clube, beleza? Que maneiro, mano. E se o Elber não deu certo no Milan, o próximo e último caso da lista aqui que eu quero saber se vocês conhecem, e os portugueses vão conhecer, talvez os brasileiros não, né? Porque é um cara que teve um problema similar na Inter de Milão e que teve justamente o seu maior momento da carreira contra o Bayern de Munique. Eu tô falando, claro, do brasileiro Juari. Ele era um garoto carioca de 16 anos quando chegou na frente da Vila Belmiro com seu pai em 1976. Tava ali com um contrato fechado com o Santos quando aconteceu uma coisa que realmente é bastante pesada, né? O pai do Juari, literalmente, segundo ele, tá? Disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. No Santos, o garoto Juari... Nossa, o pai dele ficou na frente do Santos e o cara já tinha um contrato com o Santos. Aí ele disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou, mano. Caraca, mano, que tristeza, mano. Nossa. Conseguiu superar o abandono, se desenvolveu e conquistou espaço na equipe, inclusive no Paulistão de 78 foi o artilheiro e levantou a taça com seus companheiros, né, no que ficou marcado ali como o primeiro time de meninos da Vila, e a partir dali a sua porta de entrada na Europa foi no modesto Avellino da Itália, e dali foi para a poderosa Inter de Milão, só que ele não conseguiu espaço nos Nerazzurri e também acabou sendo emprestado. Ele rodou por alguns clubes italianos, mas não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? Até o momento que surgiu a oportunidade dele ir pro Porto. E lá ele era predominantemente reserva, tá? O técnico Arthur Jorge, que não é esse Arthur Jorge, né? Usava o Juari como uma opção para dar mais velocidade ao ataque dos dragões ali e pegar a defesa adversária cansada. No clube português, Juari ficou entre 85 e 88, participando de 54 jogos e marcando 16 gols. Aí tu olha os números e, pô, nada demais, né? Como é que um cara desse pode ser uma lenda em algum clube? Acontece que ele foi altamente decisivo no que seria um dos jogos mais importantes da história do Porto. Isso porque em uma noite em Viena, o Bayern de Munique e o Porto se enfrentavam na final da Champions de 1987. O jogo estava acirrado e o placar estava 1-0 pro Baião, que tinha jogadores como o lendário Lothar Matthaus e também, claro, ele, Hansi Flick. Exato. E o Juari começou a final no banco, só que ele já tinha sido responsável por fazer o gol da vitória e da classificação contra o Brøndby nas quartas de final vindo do banco. E contra o Bayern voltou a mostrar o seu poder decisivo de super sub. Isso porque ele dá um passe meio que de cavadinha pro golaço de calcanhar do Madjer aos 34 minutos do segundo tempo, que empatava a partida e deixava tudo em aberto.
deixando que doideira, né, mano? Ele deu o passe pro cara sem querer, o cara fez o gol de calcanhar, mano. Tá louco. a torcida portista, obviamente, empolgada, até que chegou o momento dele de entrar pra história. 3 minutos depois, foi a vez do próprio Madjer mandar na área e o Juari aparecer livre no segundo pau pra finalizar e fazer o gol mais importante da sua carreira, dando a vitória por 2-1 de virada. E o primeiro título europeu da história do Porto. Conheço sim, mano. Agora eu lembrei, mano. Lembrei. Sabe por quê, galera? Porque teve um vídeo que a gente reagiu aqui, acho que foi até do Eurofute, mano. Que ele falou desse cara aí, desse tal de Juari, mano. Então eu lembrei, mano. Que ele já ia falar. Ele foi o primeiro cara que da primeira Champions League pro Porto foi o Juari. E, tipo, ele deu uma assistência no jogo e fez um gol, mano. Que da hora, mano. Lembrei. O único que eu lembrei, mano. Agora que eu tô ligado que veio na minha memória aqui que eu reagi um vídeo aqui do Eurofute. Não sei nem lembro qual foi o título do vídeo. Mas reagi um vídeo dele aqui, tal, do Eurofute, que ele citava o Juari, né, e tal. Transformando ele pro torcedor do Porto em algo semelhante ao que é o Adriano Gabiru pelo Internacional de Porto Alegre. Não é um cara que é um ídolo máximo, uma lenda histórica, mas o cara simplesmente fez um dos gols mais importantes da história e por isso tá com o nome marcado pra sempre na história do clube e no coração dos torcedores, né? Não tem como. O Juari também teve outros momentos interessantes, né? Por exemplo, quando ele marca um hat-trick contra o Barcelona. E além disso, com a camiseta dos Dragões, ele venceu 2 vezes o Campeonato Português, venceu uma Taça de Portugal e um Intercontinental, mas quase nunca teve chances na seleção. Outro, né, mano, que não teve chance na seleção. Retorno apagado ao Brasil antes da aposentadoria. E aí o que é muito curioso é que ele tem mais de 100 gols marcados pelo Santos. Mas quando tu pergunta, pô, um ídolo do Santos, todo mundo vai lembrar do Pepe, do Pelé, depois da geração do Neymar e tal. Mas ninguém Robinho, lembra do Juari, né? Enquanto lá em Porto, meu amigo, quando o assunto é Champions League, é o contrário, ninguém esquece. Você dirija-se aos comentários agora mesmo pra me dizer quais desses 3 últimos aí você conhecia. Eu vou dar uma colher de chá lá pro Canário, que realmente era difícil, tá? Mas por falar em Canário... Não, mas pra mim foi só o último aí, mano. Só o Juari mesmo que... Quase eu não me lembro, mas acabei me lembrando porque eu tinha reagido um vídeo antigo aí do Eurofute, né, e tal, que agora não vou lembrar o nome do vídeo ao qual eu reagi, mas que foi citado, né, o Juari, e tipo, foi só ele, mano. Só ele foi o único que eu me lembrei, que o restante não conhecia, mano. A gente também deixou um easter egg pequenininho aqui no vídeo. Se você viu, comenta aí o minuto e os segundos, né, a minutagem aí pra eu saber que você tava de olho, entendeu? Por falar em ficar de olho, fica de olho nesse vídeo que tá aparecendo na tela, que a gente fala sobre craques que fizeram mais ou menos o contrário, tá? São jogadores brasileiros que brilharam muito no Brasil, são ídolos conhecidos, mas que na Europa tiveram passagens apagadíssimas e ninguém sequer lembra que os caras jogaram lá. É o caso, por exemplo, do Renato Gaúcho, beleza? Então clica aí pra assistir que tenho certeza que você vai gostar também. Da hora, esse vídeo aqui também é uma ficha react, galera, aqui no canal, caso vocês queiram assistir, procurar aqui no canal, então, senão eu vou deixar agora no final do vídeo aqui, também meu react aqui, eu acho que aqui na direita ou na esquerda, então caso vocês queiram clicar aí pra assistir, eu vou estar deixando aí. Então, do mais é isso, muito obrigado aí por ter assistido até o final aí do vídeo, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like pro vídeo ser divulgado para mais pessoas, me siga no meu Instagram, vai estar aqui embaixo, para quem não sabe, eu tenho meu outro canal, que é o meu canal de react, lá faço react sobre tudo, tipo coisa que a gente não ri, tais, curiosidades, então caso vocês queiram se inscrever lá também, eu vou estar deixando o card aí na tela, então, do mais é isso, obrigado novamente, valeu, até a próxima, fui!